an early Monday morning, and I feel good. Trying to get damn dollar the way I should. Hip-hop beats in my mind, rhythm in my shoes. I stand in Alabama, got me singing the blues. One shoe at a time is what I put on my feet. I pull my pants up and get money to eat. With Alabama on my mind, Mississippi in my soul. This hip-hop rhythm is a story. Fala pessoal, começando aí mais um vídeo nosso de fechamento de mercado, hoje dia 22 de janeiro, mais uma quinta-feira e vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando aí do conteúdo, considere deixar o seu like para o YouTube poder entregar esse conteúdo gratuito para mais pessoas, beleza? Bom pessoal, hoje mais uma quinta-feira, né? Uma quinta-feira um pouco diferente. É uma super quinta, né? Até coloquei uma música aí antes do vídeo, porque eu acho que hoje merece, né? Não só como... A gente não tem que só procurar escolher boas ações, boas carteiras, mas acredito que bons gostos, e inclusive bom gosto musical também serve, né? Enfim... Bom, pessoal, um dia bem interessante hoje, tá? Fortíssima alta de Ibovespa, cara. E assim, até antes de começar, eu espero que vocês aí que me acompanham aqui tenham conseguido aproveitar de alguma maneira essa alta, tá? Estejam posicionados ou conseguiram montar a posição, né? Bastante pessoal aí falando de saída parcial, que estão posicionados. Então, antes de tudo, eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar esse movimento de alta e que eu, de alguma maneira, tenha conseguido ajudar vocês com isso, beleza? Bom, pessoal, Ibovespa, mais uma vez, uma forte alta, né? Nesse momento negociando a 2,16 de alta, região de renovação de máxima, né? Ou seja, descoberta de preço, porque nós não temos mais pontos de resistência para cima, ele entra naquela fase de descobrir novos patamares, tá? Vamos só conferir se ele já bateu todos os alvos dessa outra projeção. Não, ainda tem um lá em cima que eu vou deixar de referência. Próximo alvo, então, para o Ibovespa, a região dos 185.800 pontos. O dólar, por sua vez, continua a tendência de baixa, né, o que já era esperado. Revisitando a sua zona de suporte lá de médio prazo na faixa dos 5.200, tá? Então nós temos aí bolsa para cima, dólar para baixo, dando uma passada rápida por Petro e Vale, primeiro, que são os dois ativos mais importantes, né, que tem mais peso ali no nosso índice de Ibovespa. Petrobras, não vejo compra, tá? Recompras no papel, só mais aqui embaixo, nos 32,20, com confirmação de compra, tentando pegar a formação desse fundo em direção à máxima histórica, lá na faixa dos 34,80, tá? Por enquanto não vejo nada para fazer no papel. Vale 3, segue movimentação forte de alta, também não vejo nada para fazer, tá? Só quem tem posição é manter a operação. Novas operações no momento, não vejo nada para fazer, tá? E partindo para nossa análise, para as nossas análises internacionais, vamos lá. Já vou começar aqui com o pedido, tá? Para depois não ter que... Senão eu acabo esquecendo. NFE3, por enquanto ainda não vejo nada, tá? Deixa eu ver o gráfico diário, ele está vindo para romper essa região. Começo a procurar já meus pontos de interesse para tentar pegar na correção. Tá? O primeiro ponto aí que eu vejo seria essa região de 1,70. Tá? A região aqui de 1,70, passa a olhar para o papel para tentar pegar uma recompra aí, tá? Nessa inversão de fluxo. Lembrando que o trade ele tem um risco maior aqui, porque é um trade de contratendência, né? Tá tentando pegar aqui a inversão do movimento, tá? Então eu aguardaria ele fechar acima de 1,80 e a partir disso buscar por recompras nessa região de 1,70, tá? Tentando pegar a correção a favor desse movimento, que seria imaginar isso, né? Olha, essa volta curta a favor desse movimento por enquanto do papel, tá? Que seria uma inversão. O AGL, não vejo nada, tá? O ponto que eu ainda sigo... achando interessante é mais lá embaixo, na faixa aí do 0,82 centavos, tá? Por enquanto
por enquanto não vejo nada. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, não era nada. Bom, partindo agora para os índices, né? O Nasdaq, leve alta hoje, um dia mais estável, tá negociando aí na casa de 0,40, não mudou nada do que a gente viu ontem, não vou perder muito tempo aqui. O S&P 500 também, por enquanto, ainda não mudou nada do que a gente viu ontem. O Dow Jones, dos mais próximos a fazer uma nova renovação de máxima histórica, após um processo de correção, interação com ponto de defesa, mais um fundo ascendente, indo em direção ao topo. É o mais próximo ali de acionar esse pivô, tá? Entre os índices lá fora. O DXY não sustenta o suporte de curto prazo e, ao que tudo indica, ele vai voltar então para testar o suporte dos 97, que não é um suporte forte, e em direção aos 97, que de fato é o ponto de defesa dentro dessa lateralidade, tá? O minério de ferro, ontem, olha, depois do vídeo, deixa eu ver se teve volume. Ó, isso aqui pode ter sido uma absorção, tá? E ontem ainda a gente comentou do movimento, mas após o fechamento, olha, ele fechou com a possibilidade de uma absorção aqui. Vamos ver se ele volta para renovar a máxima no 108, tá? Pelo menos entrou um pouco de defesa aí nessa região, ó, já deixou mais interessante. Mas por enquanto ainda segue travado dentro daquela congestão em topo, mas dentro de uma estrutura de alta no curto prazo que ele está tentando inverter e engatar de vez, né? O petróleo segue mais parado por enquanto, não vejo nada para fazer. As criptos também bem parada, né? Temos Bitcoin aí caindo 0,15, temos Ethereum 1,5% de queda, Chainlink 1,37% de queda, Ondo 0,18% de queda. Pessoal, e aqui, olha que interessante. Lembra que eu falei que eu realizei o lucro naquela altcoin, que no caso aqui é a Ondo, né? E de 50%, e levei essa parte para minha carteira lá de metais. Cara, a ação que eu comprei com esse valor, né, com essa parte que eu tinha tomado 50% de prejuízo nessa altcoin da Ondo, o papel, que é de uma mineradora de urânio, já subiu 25%, cara. Olha que doideira, né? Ainda bem que eu consegui fazer essa inversão ali bem no momento certo. Então eu saí de um prejuízo aqui de 50%, que tá bom. Tá bom no sentido de que era uma parte ali do capital das altcoins que eu já tinha colocado, que é aquela parte de risco, né? Sabendo que as altcoins são bem perigosas e que eu poderia perder aquele valor 100%. Quando caiu os 50%, eu comecei a estudar a questão do metais. Falei, bom, é mais fácil eu assumir esses 50% de prejuízo e fazer essa rotação para metais que até o momento está dando certo. Beleza? Só para comentar com vocês. Pendle. Mesmo contexto de ontem, tá? Não vou me estender muito aqui. XRP. USDT. Não vejo nada, né? Tinha um ponto de possibilidade de defesa aqui, olha, ele até faz uma indução, porque dentro do ponto de troca de polaridade não, né? Uma região aqui de resistência de interesse, ele deixa uma barra compradora, rompe a máxima e volta para perder a mínima. Por enquanto não vejo nada não, tá? Edera, é isso? Edera USD, não sei o que é isso. Não gosto não, cara, acho feio. Não gosto não. Agora, bom, pessoal, das operações que eu estou fazendo swing trade, por enquanto, lembra que eu estou trazendo aqui para vocês? Tá dando 533 dólares de lucro por enquanto, tá? Essas aqui são as operações que estão em andamento. Tem aquela na empresa de alumínio, né? Deixa eu ver como é que eu mexo isso aqui. Tem essa que é da empresa de alumínio e o restante é de empresa de urânio, né? Tem a US, que é Energy Fools, né? Que eu acho que é a posição mais bonita assim no gráfico que eu encontrei. Essa US, por enquanto, tá dando 157 de dólares, ó. Eu vou tentar carregar, tá? Montar a posição. Entrei como swing trade, mas vou tentar carregar. E a outra são ETFs de urânio, né? Que eu peguei mais para fazer swing trade nessa outra carteira menor minha. Ó, que coisa linda. Os stop de segurança só lá embaixo. Meus alvos lá em cima, tá? Por enquanto ela tá dando... Se eu somar todas as entradas aqui, deve estar dando 100 dólares. Acho que não está dando mais do que isso. Tá? E algumas outras ali. Fora isso, vamos dar uma olhada nos metais, né? Nós temos o cobre mais devagar hoje.
negociando aí os ETFs de cobre a uma faixa de... esse aqui é o índice, né? Esse aqui não é um ETF, tá? O índice de cobre negociando a 0,66 positivo, enquanto que nós temos os ETFs de cobre sofrendo mais no dia de hoje, caindo aí em média 2%. O destaque dos metais hoje vai para prata e urânio, tá? Um destaque aí de alta que eu vou... Deixa eu pegar minha ferramenta de zoom. E a gente vê, olha os ativos que eu comentei com vocês na nossa live sobre metais. Olha o que a prata fez hoje, né? Olha todos os ativos de prata. Inclusive, putas, essa daqui estava na lista para eu comprar e eu ainda não comprei, né? Que eu já atingi meu limite esse mês aqui, cara. Eu vou ter que aguardar virar o mês. Olha lá, ó, USA 19%. Pelo menos a que eu peguei delas, essa ASM que eu peguei um pouco, subiu 13% também, olha. Mas olha o que todas fizeram. Todas de prata deram um show hoje, tá? Prata aí subindo forte no dia de hoje, os ativos correlacionados, show de bola, muito bom. E o urânio também, tá? Trabalha aí num dia hoje mais de alta, com os ETFs negociando ali em média 2,5% de alta. O que mais se destaca hoje é o URNJ, tá? Subindo aí 3%, olha. Pivôzaço de alta, tá? Com alvo lá para a região de $55. Subindo forte. Essa U-Energy Fools, que é a que eu tenho a posição, ali que eu mostrei para vocês, comprei ali na região de $18 e vejo o alvo lá para a região dos $80, tá? Ah, muito zoião. Sim, nesse caso aqui, zoião mesmo. Porque eu estou olhando o gráfico mensal e vou carregar a posição, tá? Se eu coloco as médias, olha, saiu um pivô muito bem alinhado com as médias. Então, cara, eu vou acabar conduzindo e acredito que tem grande chance de voltar lá para essa região de $80, tá? Que é essa posição aqui, ó. Em $19, eu falei 18, 19, ó. Meu alvo tá lá em $89. Então, percebam que uma operação de swing trade que tinha um risco, tem um risco ali de $165, eu tenho um alvo lá de $2.000, tá? 2.000, que seja $1.000, vamos supor que eu encerre antes ali, tá? Então, olha a vantagem, né, de conseguir operar e pegar esse fluxo muito direcional, tá? Ele acaba até facilitando as nossas entradas e o manejo de risco também. Essa daqui eu tenho na minha carteira que não é para trade, que eu vou tentar conduzir. Vou não, né? A expectativa ali é conduzir no ano essa daqui, a renovação de máxima histórica. Eu peguei um pouco dessa WEC que eu trouxe para vocês. Hoje o papel sobe aí 4,28. E essa aqui que eu comentei que do ponto de entrada meu já deu 25%, né? Que foi do prejuízo ali de Ondo. Tem essa Denison, também hoje o destaque aí dentro das operações de urânio, né? Subindo 4%, também está na minha carteira. Essa daqui eu comprei a $3,20 e vou carregar, se o papel for, né? Vou tentar carregar até os $15, tá? Vamos ver. E aí vocês vão acompanhando aqui comigo. Eu peguei aqui embaixo, ó, 3,20, como é aqui embaixo, ó. Até lá em cima tem um potencial de valorização de 384%, tá? 384%. Vai subir isso? Não faço ideia. Estou ancorado no estudo que eu fiz com vocês de metais preciosos aqui e no que eu continuo fazendo, estudando e vendo essas informações, tá? Lembrando que isso aqui não é trade, é montagem de posição e eu vou carregar, tá? O que me chama a atenção é que as médias também estão próximas do preço. Ele sai um pivô no tempo gráfico mensal que é muito relevante. Expectativa é buscar níveis acima, tá? O primeiro ponto-chave já fica mais próximo do preço nos 3,90, cara. Ganhando 3,90 tem espaço livre até 8,58, tá? Deixa eu ver se teve mais alguma que foi destaque. Essa EC aqui eu também estou bem atento nessa possibilidade de reversão de tendência do papel. E essas duas aqui trabalharam mais em baixa hoje, né? Que foi a ISO e a URG. ISO também um pouco mais negativo hoje, 3,90. ISO, perdão, 3,90. URG uma queda de 1,30. O que mais que tem? Essa ASP subiu 13% hoje também, né? Possibilidade aí de renovação de máxima histórica e de alinhar esse fluxo para cima de novo. Muito interessante também o papel. Essa daqui eu não tenho, tá? Mas muito bonito também o papel. O alumínio sofreu um pouco hoje, trabalhou mais próximo ali da estabilidade,
tá? Mais estabilidade, mais negativa. Platina também deu show hoje, ó. Ó o ETF que eu comprei de platina aqui, ó. Coisa linda, meu Deus. É tão bom a gente ver quando que o estudo ou a nossa tese se concretiza, pelo menos no início, né? Que pode, semana que vem, cair tudo, mas por enquanto o que indica não. Então, cara, o ETF de platina tá subindo 5%. E a que eu comentei com vocês que era tipo altcoin para pegar, já tá subindo 11% hoje, tá? Essa daqui eu pretendo pegar uns $500 dela e deixar para colocar no risco, né? Foi o que eu falei, ó, papel na tendência de baixa fortíssima. E eu vou, né, correr um pouco mais de risco nesse papel aqui, tá? PLG, que também é uma empresa ali de platina, ok? PPLT, então, ó, platina também subindo forte hoje, né? Os ativos aí negociando forte, ó, PPLT, PLTM também subindo 6%. Então, platina, prata e urânio, os destaques dos metais no dia de hoje. O níquel também, né, não chega a ser um destaque porque sobe apenas 0,67%, mas dentro aqui do ETF, renovação de máxima histórica também para o níquel, beleza? Um metal aí importante. A gente tem o lítio, também um dia mais positivo no dia de hoje, então o cobre ele acabou ficando mais para trás no dia de hoje, tá? Lítio, o ETF de lítio sobe 1,13, aí tem algumas ações dela aqui despontando, né, subindo 2,38, SLI subindo 3,60, é a mesma, né? Salar subindo 2 e pouco, Salar que é o mais destaque porque sobe 7%, olha, tá? Também começar a ficar de olho no papel aqui que passa a ficar mais interessante. Aqui para baixo não tem nada, não vou me estender muito aqui porque temos muitas coisas para ver também na nossa bolsa. Lembrando que, caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago análise aí pro dia seguinte, tá? E mais uma vez, pessoal, muito obrigado pelas participações, tá? Pelos comentários, pelos feedbacks. Agradeço muito a ajuda de vocês que, né, de alguma maneira sempre colabora aqui. Beleza? Que a maioria, de novo, né, só assiste, pega informação aí que vale ouro e não tem a coragem de clicar ali para ajudar de alguma forma, beleza? Então saibam que vocês que principalmente comentam aí, porque eu sei quem que é por conta do nome, eu sempre vou dar uma moral a mais sempre que precisar. Beleza? Até queria pedir para vocês, pessoal, né, qual foi a ação que vocês conseguiram pegar nessa alta, fizeram boas operações, deu para administrar a carteira, fazer saída parcial, e aí, como é que está sendo essa alta? Eu queria saber de vocês. E também pedir o feedback, se for possível, né, se não for atrapalhar a vida de vocês. Se puderem deixar um feedback, enfim, eu espero mais uma vez poder ter ajudado e colaborado com vocês, principalmente, né, levando em consideração essa última movimentação de alta aí do Ibovespa. Beleza? Então espero que os vídeos aqui de alguma maneira tenham ajudado, tá? Não só para pegar operações, mas também no contexto educacional, né, de vocês poder tomar decisão sozinhos ou entender o que está acontecendo no gráfico ali, ou também discordar de mim. Tudo bem? Bom, tem muita coisa aqui, né, nas ações, cara. Daria pra gente fazer um vídeo aqui de muitas horas. Viva 3, estava começando primeiro pelos destaques. Viva 3 trava de fato naquela região nossa, né? Ó. Cravou a região de defesa por enquanto, show de bola. Estava esperando a correção um pouco mais para baixo, mas entrou defesa aqui. E eu não sou idiota de ficar brigando com o mercado, né? Porque eu não sei nada, eu tenho que reagir só ao que o mercado faz. O que eu acho e nada para o mercado é a mesma coisa. Então eu estava esperando uma correção mais embaixo, pois bem, ele parou aqui na de cima, uma região também relevante, né? A gente tem que lembrar que tem um gap aqui para trás, olha. Tem região de topo anterior que passa nessa mesma faixa. Então dá para considerar por conta das confluências que existem na mesma faixa de preço. Beleza? Se eu coloco as médias, também está entre as médias, né? Não está longe das médias. Leve isso lá para o tempo gráfico diário. Eu, apesar de ainda não ver entrada nesse ponto aí, cara, é um papel que, putz, fazendo correção um pouco mais aqui para baixo, dá para tentar pegar uma correção, né? Olha, tanto na região de 29,10 e mais abaixo
nos 28,40, tá? Essa região aqui, possibilidade de formação de fundo ascendente no intraday, para fazer esse pivô dos 60 minutos e realinhar a tendência aqui do movimento maior, tá? Para buscar regiões mais acima. Aí nós temos 31,50, 33,50 e depois o ponto principal que é a máxima e o topo anterior da região dos 35, tá? É isso que eu vejo em Viva 3. Cogna 3 super alta, não vejo ponto de entrada. O papel que ganha um ponto muito importante que toda essa região dos R$3, olha. E para quem está posicionado, pessoal, cara, eu faria uma saída parcial pequena, tá? Tentaria carregar o papel. Cara, tem espaço para cá, ó, 5,80. Tá? Próximo alvo 5,80. Tem média móvel de 200 no mensal que deve ser levado em consideração com a região dos 4,75. Papel muito forte, ele basicamente aciona essa inversão de fluxo, ou seja, reverter nessa tendência de baixa de médio prazo que ele desenvolveu. E para isso temos alvos mais amplos aí na região dos R$6, R$7, tá? Jogando isso lá para o tempo gráfico semanal, ele sai, né? Ou seja, ele aciona mais um pivô de alta com um movimento bem alinhado, né? Não é um movimento esticado, tudo. A gente vê que as médias estão próximas aqui do preço, então a expectativa é que ele consiga entregar mais movimentos para cima, tá? E aí lá no intraday, quem gosta de coisa mais dinâmica, cara, diário, 60 minutos, tentar recomprar a correção desse movimento maior, tá? Se for tentar fazer algo mais dinâmico ali para um dia, 2 dias. Mas aí tem que tomar cuidado que é algo mais dinâmico mesmo, né? Senão fica tomando um monte de stop aí de besta, tá? Então tem que tomar cuidado. Tentar algo parecido com isso. Vivo, que a gente comentou, não foi lá no nosso ponto, né? E acabou subindo em linha reta. Ele parou aqui, a gente comentou que se ele voltasse um pouco mais para baixo, daria para tentar pegar aqui, ó. Não rolou, o papel foi embora. Se a gente olha lá pelo tempo gráfico diário, renova a máxima, deixa mais uma estrutura de alta. Pivô, rompimento de máxima. Então eu já posso buscar também por recompras mais acima, tá? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no diário. Show de bola. Região do diário aqui para buscar por recompras. A região de 34,90. Mas não sei se uma correção curta ele volta até aqui, daria para considerar o topo aqui mesmo. Essa região de 35,47 daria para avaliar o reteste do preço aqui nessa região, jogando lá para os 60, para os 15 minutos. Fica bem interessante. Tá? Nós temos aí renovação de máxima, um pivô que não sai alinhado das médias no tempo gráfico semanal. Gráfico mensal bem próximo da média móvel de referência aqui de curtíssimo prazo, né, que é de 9. Eu vou falar de 9, tá? Mas é uma média móvel de 10, pessoal, por conta de costume mesmo. Beleza? E que no final das contas acaba sendo a mesma coisa. Bem bonito aí, Vivo 3. Açaí que nós comentamos, ó, quem pegou se deu bem, né? Agora tem um novo ponto para buscar por possibilidade de formação de fundo no intraday do 7,70. O que eu comentei com vocês no início de semana foi a compra aqui embaixo, né? Ó, nessa captura de liquidez. Ó. Perde fundo minimamente com esse pavio. Expande, deixando um gap aqui entre barras, né, um Fair Value Gap, que é onde trava o preço. Tinha entrado aqui nessa região com stop no fundo. Ele vem, pivota, depois faz a mesma coisa, corrige e aí sim renova. Quem pegou, meus parabéns, cara. Uma ótima operação, não vejo por que sair, tá? Tentaria levar e conduzir lá pelo tempo gráfico diário, que tem alvo lá nos 9,43, tá? Se você pegou muito lá embaixo, que foi aqui que eu comentei, o papel já subiu 11,5. Você pode pensar em fazer uma saída pelo menos de 25% nessa região, tá? É um ponto interessante, beleza? Mas é um contexto de compra, qualquer correção aqui no meio do caminho como validações, é para seguir buscando essas possibilidades, essas oportunidades de continuidade dentro desse fluxo. YouTube, não vejo entrada, só quem está dentro aí conduzir a operação, tá? Ancorado numa linha de tendência de alta. Ancorado também nas médias, não tem um movimento esticado. Média, gráfico mensal, não tem um movimento muito esticado também, né? Olha, a média passa rente aqui o preço, entra pressão de compra. Quem está dentro é só conduzir, tá? O último fundo mesmo, aqui embaixo, ó, 30,50. Aí tem mais um aqui, que teve manipulação, então dá para considerar 33,70.
33,70? 34, tá? 34. São os dois últimos fundos de fato para Itaú. Cosan, que eu comentei com vocês, acho que no vídeo de domingo e no vídeo de segunda-feira. Quem pegou se deu bem. Alinhamento de fluxo aqui embaixo. Vou redesenhar, né? Lembra que essa faixa cinza é uma zona de suporte de médio prazo. E aí deixa eu clarear um pouco isso. Só para que vocês entendam. Ó, lá de médio... Eita. Nem aparece. Deixa eu colocar no gráfico diário. Um gap, né, um Fair Value Gap lá de 2016. Ó. Deixa eu colocar no 60. Ele gera essa reacumulação, gera uma mínima dentro de uma região de interesse. Ele quebrou esse topinho aqui embaixo. Foi aquela barra do gráfico diário, só que aqui nós estamos nos 60 minutos. Região de referência. Voltou mais ou menos em 50%, você pode procurar sua compra com stop aqui embaixo. O papel vem, corrige e expande para o nível de resistência da acumulação aqui do gráfico diário. Tá? Quem está dentro, cara, mantém, tá? Porque como acionou, de fato, que é um trade de contratendência que tinha mais risco, mas como de fato ele aciona, a posição que está comprada aqui, olha, você pode colocar aqui em cima, um pouco acima do seu preço de entrada. Tá, e tentar conduzir essa operação. Se quiser fazer uma saída parcial de 0,25, não, de 25% aqui, também é válido. Tá? Vamos ver se ele deslancha e volta pelo menos nessa região de 6,37. Tá? Tá lasqueira. Caixa Seguridades, ó, comentamos ontem, né? Essa aqui tá fresquinha. Lembra que eu comentei da entrada? Que ainda valeria a pena? Quem pegou, hoje já saiu aí com 3%, ó, 4%. A entrada foi aqui. O stop aqui embaixo na defesa. Basicamente, ele sobe 1 para 1 do tamanho do risco. Show de bola. Nesse momento, quem pegou ontem, olha, que estava com o risco aqui embaixo, cara, você pode colocar aqui já, olha, o risco. Ou na mínima aqui dessa barra, se você quiser proteger ainda mais. E conduzindo. Tá? Conduzindo. O papel bate aqui esses alvos que já estavam projetados. E aí deixa eu só lembrar de onde é que foi esses. Tá? Foi o alvo da projeção aqui embaixo. Bateu todos. Isso aqui nós comentamos ontem, hein, pessoal? Foi ontem isso aqui. Deixa eu ver se eu pego a outra projeção aqui. Show de bola. Próximo alvo, 17,80. Tá? 17,80 é o próximo alvo aí para a Caixa Seguridades, que também dá para carregar o papel, tá? Dá para ir conduzindo, dado que nós temos um contexto de gráfico semanal que é mais relevante do que o diário, com um movimento em amplitude, depois de duas manipulações, né? Ou seja, pontos de defesa, que demonstra que a demanda está bem mais forte, olha, rompimento falso de fundo, renova a máxima, gera uma reacumulação aqui, perde mínima, renova a máxima. Tá? A demanda segue mandando no preço, é um bom papel aí para quem fez operação de swing trade e tentar conduzindo mais o papel. Tá? Papel gráfico semanal, olha, muito bonito, gráfico mensal também bem bonito. Tá? Acredito que tem bastante espaço ainda para desenvolver. Parabéns a Fernanda, né, que falou que fez uma saída parcial já em Caixa Seguridades, show de bola. Nesse caso, quem quer deixar o stop de segurança aqui embaixo, 15,80, ou um stop mais amplo, 15,30. Próximo alvo, 16,80. Anima 3. Parabéns de novo aí a Fernanda que fez o... Bom, voltei. Então, Anima 3, parabéns pela operação, tá? A PM 241 fez uma parcial em 4,60, basicamente 100% da posição. Mas acredito que o papel vai lá em cima, tá? No 5,60. Esse aqui foi um papel que eu comentei com vocês, inclusive tem até lá no meu Instagram, aqui embaixo, 3,06. Eu vou até ver se eu acho isso aqui, pera aí. Vamos ver se eu acho aqui a publicação. Deixa eu lembrar qual que foi de Anima 3. Eu vou ter que entrar. Putz, será que eu vou lembrar minha senha, cara? Putz.
Nossa. Eu não vou perder tempo aqui não, pessoal. Depois eu mostro isso, olhe lá no meu Instagram, tá? Mas tá lá o post. A compra aqui embaixo. Lembra que o intuito era o quê? Possível formação de fundo ascendente, que foi confirmado agora. Porque um fundo só é validado quando ele gera uma renovação de máxima. Então qual que era a máxima? Aqui em cima. Corrigiu e agora renovou máxima. Fundo confirmado. Nessa absorção. Lembra o candle de absorção aqui, o martelo? Então, show de bola, cara. Levaria para médio prazo. O papel tem alvo lá. Primeiro, R$6, mas para ser bem sincero, ele tá com cara de romper isso aqui, tá? E aí, de novo, olha o padrão lá, né? Ó, perda de mínima. Ele veio a primeira para tentar renovar a máxima que não conseguiu. Fez em 2 tempos. Corrigiu e agora renovou. Espaço para 5,80, tá? E para ser bem sincero, com esse fluxo comprador que entrou, a expectativa é que continue esse movimento um pouco mais forte, tá? A gente vê as médias aqui, olha, no gráfico mensal, todas as médias próximas do preço. Gráfico semanal. Olha aqui de onde é que sai. O que é o ponto bom? Ponto de trava tá aqui, ó. Tudo em bananação, nem sei se existe essa palavra, das médias, né? E nós temos esse forte impulso, ponto de defesa com renovação de máxima. Show de bola, tá? Papel muito bonito, cara. Muito bonito. A última que a gente tinha comentado foi aqui embaixo, né? Quem pegou também acabou se dando bem, ó. Porque a entrada aqui nesse ponto de defesa, o stop tava aqui, ó. Ele vem e vai embora de novo. Beleza? Bem bonito o papel. Cadê? Vamos 3, não vejo nada. Use Minas, por enquanto não vejo mais nada, tá corrigindo. Né? O papel pode fazer uma correção mais para baixo, ó. Tá funilando isso aqui, ó. Pode quebrar, voltar para cá, perder minimamente esse fundo e quem sabe realinhar aqui embaixo. Ó, isso aqui seria muito bom, tá? Mas é um contexto, tá? Eu não faço a mínima ideia se ele vai fazer isso, mas seria um contexto interessante. Beleza? Por enquanto não vejo mais nada, tá? Só quem está posicionado daquelas últimas que a gente comentou mais aqui embaixo é só ir conduzindo. O semanal segue o alvo aqui em cima tranquilo, 7,4. Outro ponto de defesa para avaliar um pouco mais acima aqui, ó. 5,80, porque também é a região de troca de polaridade, é o topo aqui, essa região. PEMAN, cara, olha o que o papel está fazendo. E aí quem faz parte do grupo de estudos, deixa eu colocar aqui, ó. Inclusive eu vou deixar o link aqui de novo, tá, pessoal? O link, oi, meu Deus. O link do grupo de estudo nosso, ó, deixa eu colocar aqui. No dia que foi que eu mandei que PEMAN valia a pena. Ó, quando eu falei aqui, nem lembrava, ó, da empresa que eu comentei o contexto. Rapaz, será que eu vou achar isso aqui? Aqui, ó. Paranapanema, PEMAN, empresa que atua no segmento de cobre, sendo a maior produtora não integrada de cobre refinado, vergalhões e demais produtos desse metal. Responde por 94% do cobre produzido no Brasil. Ó. Né? E aí depois deu esse belo contexto. E aí foi uma pena porque eu mandei na minha carteira fechada aqui da Capitalismo essa semana o papel. A compra era no fechamento de sexta mesmo, nos 0,72. O papel Mundícia, cara, me perdoe o palavreado, pessoal. Ele abriu 2 centavos acima e subiu 25%. Qualquer correção é um papel que dá para atuar na ponta compradora, tá? Buscando por validações de compra. Primeiro alvo aqui em cima, 1,78. Pegar a possibilidade dessa reversão de tendência de baixa, utilizando também do estudo com a questão dos metais preciosos. Então, quando eu estava estudando e vi que tinha essa empresa também aqui no Brasil, que era relacionada ao cobre, eu falei, opa, essa empresa aqui é uma empresa que está com uma tendência de baixa, vamos ver o que ela vai fazer. E aí,
E eu adicionei ela recentemente, né? Eu comecei a acompanhar, inclusive pode olhar nos meus vídeos, né? A gente comentou aqui embaixo dela. Aqui tem vídeo meu falando dela aí no canal, ó. Aqui. Para quem me acompanha há mais tempo, lembra do que a gente fez em Desk, né? Desk deu 100%, não foi isso? Não sei se alguém aí aproveitou desse estudo e caso tenha aproveitado, puder deixar nos comentários, mas olha lá, ó. Olha onde a gente marcou a entrada de reversão de fluxo. Aqui embaixo, ó. Olha o que o papel fez depois. Enfim, voltando aqui, né? Semin 3. Não tem mais nada para fazer. Tá rolando aquele último estudo. Mas ali embaixo, que eu tinha comentado com vocês. Do último ponto que eu tinha comentado, que acho que também foi no vídeo recente. Foi aqui em cima, né? O papel não parou nessa região, ele veio mais para baixo. Ele veio testar a região de baixo. Rompimento falso desse fundo e renova a máxima. Quem conseguiu pegar em alguma dessas regiões aqui segue dentro, né? A outra foi mais aqui embaixo que eu tinha comentado. O alvo, região de 6,10. Alvo ali de primeiro ponto de dificuldade do ativo, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Mas entrou um volume monstruoso no papel, tá? Gráfico semanal, cara, quem tá posicionado acho que não tem motivo para sair agora não, tá? Eu pagaria para ver o papel romper essa reacumulação, ó. O papel ganhando essa região de máxima histórica, inclusive, no 6,56, cara, ganha espaço para desenvolver um movimento um pouco mais direcional, tá? Pelo menos essa é a expectativa, né? Claro que ele ainda não rompeu, tá dentro de uma acumulação, ele pode nas próximas semanas, inclusive, fazer um movimento forte mais de baixa. Porém, eu não acredito que seja o mais provável dele fazer. Tá? Se eu olho o gráfico mensal, olha que coisa bonita, bem próximo das médias, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa nos indicadores. O OBV inclinado para cima, deixa eu ver o MACD também inclinado para cima, deixa eu ver no mensal o que tem, ok, não tem nada muito extravagante. Nós temos, nesse momento, no OBV do gráfico diário, o pivô, né? Olha, ele já tinha feito o rompimento dos topos aqui no indicador, ó. No preço ele ainda nem foi, ó. Beleza? Então, gosto do papel, também tem lá no meu Instagram. Eu não sou de postar, tá, pessoal? É raro. Quem me acompanha lá, não posto quase nada, tá? Assim, não com muita frequência. Eu posto só o que é muito mais importante mesmo. Semin 3, BBSE 3 foi o que eu comentei. A entrada foi pelo semanal, né? Não teve muito o que fazer. Quem pegou aí se deu bem. A entrada aqui, o stop embaixo que nós comentamos. Ó. A agressão dá para ir conduzindo, né? O papel tem gap para ser fechado aqui em cima. E agora, como entrou essa pressão compradora forte, dá para ir carregando mais para cima. Tá? Show de bola. Aqui eu não vejo mais entrada, né? Foi o que a gente comentou. Gráfico semanal só para relembrar ali próximo das médias. Trade de pullback na média. Já foi embora, renovou. A ponto de compra. Reteste aqui, ó, 36 e 38, uma região que dá para buscar esse movimento para cima. E Duque, assim como Anima, também comentei da possibilidade, olhando mais aqui o médio prazo, dentro desse cenário de alvo principal, ali na região dos R$18, tá? É o alvo que eu vejo. O stop, aqui embaixo, protegido, 10,68 é o stop. Tá? 10,68 é o stop, o papel tá brigando na resistência de curtíssimo prazo, mas o ponto principal está lá em cima nos 16,90, nos 17. Tá? Essa possibilidade. Ó. Expande, correção ampla, realinha aqui, expande, volta, rompimento falso. Eita. Rompimento falso, vamos ver se ele expande de novo para quebrar essas máximas. Tá? Vamos ver se ele vem para quebrar aqui em cima, ó, 21,30. Que aí seria ele acionar um pivôzão de alta no gráfico mensal, né? Olha lá. Seria ele fazer um pivôzaço. Vamos ver, né? Essa rejeição aqui hoje deixa uma pulga atrás na orelha. Mas olhando ali pelo gráfico semanal, com as médias, todas próximas do preço, né, que serve como uma banda de Bollinger. Está interessante, tá? Só manter, deixaria o stop lá embaixo de 10,87, tentaria conduzir o papel.
Movida. Um semanal, deixa eu excluir ali o que tem. Bem bonito, tá? Semanal bem próximo das médias, não tá esticado. O alvo é a região dos R$15. Beleza? Alvo nos R$15. Reentrada pelos 60, a gente tinha comentado aqui, né? Não funcionou. Mínima, expande. Tinha um ponto de defesa aqui, ó. Voltou, rasgou para baixo. Não perdeu o fundo principal e renovou máxima. Mais um ponto de interesse aqui. Para tentar buscar reentradas no trade de continuidade, tá? Vejo um ponto bem interessante aqui, ó, nessa região de 10,50, 10,28. Expandiu. Procurar processo de formação de fundo a favor desse micro pivô de 60 minutos, alinhado com o movimento maior. Beleza? Opa. Deixa eu ver. Acho que tem mais papel ali, não tem? Será que foi tudo? Bom, agora deixa eu ver alguns que eu separei aqui em cima. Da Fernanda. Acho que é Fernanda, né? Acho que é. DASA. PM em 2,35. Show de bola. 2,35. Parcial em 4,70. Show de bola. Cara, é só manter, tá? Só manter. Já fez a saída parcial. O gráfico semanal se aproxima da média móvel de curto período. Expectativa é que continue em movimento. Deixa eu ver o mensal. Provavelmente vai estar um pouco mais esticado, né? Diário também, a gente já vê que, e aí deixa eu tirar as médias para que vocês entendam, ele pode a partir desse momento querer renovar a máxima, que eu tenho o padrão de correção em 1, 2, 3, né? Então, expande, aí vem 1, 2, 3, com renovação de fundo aqui, que é um fundo falso, manipulação, possibilidade de querer renovar a máxima, que aí é o que eu comento daquele padrão de continuidade. Renovou mínima, renova a máxima. Tá? E aí, por assim em diante. Só conduzir, cara. Não tem muito o que dizer aqui, né? Só conduzir. Só conduzir o papel. Pode deixar um stop de segurança aqui embaixo, ó, 2 e... Qual foi a entrada? 2,35. Nessa região do seu preço de entrada e conduzir, tá? Porque olhando aqui pelo gráfico, deixa eu colocar no semanal. No gráfico semanal, ela já trabalha próximo do alvo mais próximo, né? Que é esse ponto de resistência da faixa dos 4,80. Acima desse ponto, o que é o mais forte, olha, essa região dos 7,70, tá? Ali eu faria mais uma saída parcial de 25%, por exemplo. É claro, né? Avaliar como é que o preço vai chegar lá e se ele chegar. Né, mas contando que ele faça o rompimento dessa primeira região, o próximo ponto é lá em cima, tá bom? Bem bonito o papel. Entrada mais de risco, tá? Vamos lá, o que daria para fazer aqui? Deixa eu ver os 60 minutos. Eu sei que tem um gap invertido aqui para trás, ó. Posso marcar 50% dele aqui, ó. Tentar pegar na correção aqui, ó. Tentar pegar no meio do movimento mesmo, tá? No meio do movimento mesmo. Aí tem que tomar cuidado, tá? Porque o stop teria que ficar lá no fundo, ó. O que seria um stop? É um stop de 13%. É porque o papel tem um valor nominal baixo, tá? Por isso que percentualmente ele fica assim. Se você fosse querer pegar no reteste, por exemplo, tá? Assim, eu prefiro fazer o quê? Aguardar aqui nos 15 minutos e procurar por uma entrada de day trade aqui, ó. Para colocar meu stop aqui em cima mesmo. Onde ele confirmar, se confirmar, tentar deixar meus stops por aqui, ó. Tá? E não lá embaixo. Mas tá bem bonito o papel. Deixa eu ver qual que foi o outro. EPAR 3 não trocou o código? Tava bem bonito o papel, perdeu o fundo. Inclusive essa daqui foi uma das que eu comentei com vocês. Estavam bem bonito o contexto e estopou, né? Estopou. Um stop aí de uns 12%, olha.
O que, de novo, né, o papel tem um valor nominal baixo. 5,9? Ó, meu gráfico mensal tá com problema. Não tá atualizando. Não sei o porquê disso. Mensal. O mensal não consigo ver. Não atualiza. Deixa eu refazer aqui. O stop limite, tá? Eu não deixaria de colocar o stop abaixo de 3,50, tá? Aqui, ó. Que é esse fundo. Tá lá embaixo. Só que assim, pra ser bem sincero, do jeito que nossa bolsa é assim, ó. Provavelmente, ó, ignore tudo que eu falei. Eu acho que eu não tinha comentado. Na verdade, eu lembro que eu comentei que poderia dar operação, mas talvez eu tenha comentado, se eu olhei o volume, que não daria para fazer, né? Porque assim como o TEC N3 está bem bonita, não dá para fazer nada. O papel não tem liquidez, ó, 298 mil. Tá? Eu gosto de operar papel ali no mínimo e forçando a barra com 2 milhões. No mínimo. Gosto de 5 milhões para cima, tá? Mas assim, ele tá próximo de um fundo. O limite é lá embaixo, 3,50. Tá? 3,50. Mas acredito que a gente tem coisa mais interessante nesse momento porque voltou a ficar bastante direcional, tá? Então talvez aqui você já querer apertar o stop e deixar na mínima de hoje. Aí se estopar, bom, parte para outro trade e pega um ativo que já está numa tendência de alta, que as expectativas se tornam melhores, né? E depois se ele confirmar alguma coisa para frente, eu particularmente não gosto, né? Por conta disso aqui, ó. Fleury. PM 13,50. Já fiz uma saída parcial em 16,30. Bom, show de bola. Aqui também não tem o que fazer. É conduzir a operação, tá? Condução de operação. Não vejo entrada aí. Não vejo entrada aí, tá? O fundo mesmo, só aqui embaixo. 13, aí tem mais um pavio aqui. 3,73. São os pontos ali que dá para usar de stop, que ficaria basicamente no seu preço de entrada, tá? E aí conduz. Se você já fez uma saída parcial, tenta conduzir. Os próximos pontos que o papel, se de fato continuar a tendência, deve buscar, a região de 19,80 mais para cima, mas tem uma região aqui também que deve ser levada em consideração em 17,95, R$18. GMAT 3, PM 6,30, já fiz uma saída parcial em 8, 6,30. Nossa, e aí no caso voltou tudo, né? Não sei se... Provavelmente você está me falando o preço sem o ajuste, né? Porque teve bastante ajuste aqui, ó, de dividendo. Provavelmente esse preço seu não está ajustado. Não tem muito... O ponto que ele busca aqui agora de resistência é essa referência de troca de polaridade aqui, ó. Eu usaria como alvo se eu tivesse posicionado aqui embaixo. Esse ponto de resistência. 5,66. Tá? 5,66. Vamos ver se tem alguma inversão no diário. Por enquanto eu não gosto do papel não. Acho que tem coisas melhores, tá? E HP Vida também não gosto. Não sei se faz parte de alguma análise fundamentalista, enfim. Eu não gosto não. Eu não sei se você já fez o ajuste. Teve o agrupamento, né? Provavelmente você também não fez o ajuste, porque o seu preço médio está falando para mim que é 53, ele está agora na casa de 14, mas eu estou vendo aqui que ele teve uma bonificação. Mas eu não vejo nada não, tá? Não vejo nada não. Não gosto do papel não, beleza? Eu aceitaria o prejuízo e partiria para outra operação que esteja direcional, tá? Sei lá, não gosto desse papel não. A não ser que você está vendo alguma coisa ali ligada aos fundamentos do papel de longo prazo, tá? Mas no gráfico aqui eu não vejo compra não. Bom, pessoal, acho que falei demais, né? Mais uma vez. Preciso até comer, que eu tô sem comer já desde cedo. Bom, pessoal, então espero poder ter ajudado vocês.
Um bom descanso, fiquem com Deus, espero que tenham aproveitado esse movimento de alta também, beleza? Um abração, fiquem com Deus e até mais.